Qual a real dívida do São Paulo? As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Vamos contar agora sobre o real valor da dívida do São Paulo. Quanto é que o tricolor deve hoje? Há quem garanta que o São Paulo já beirou R$1 bilhão, mas nessa segunda-feira, Márcio Carlomagno, que tem um papel de assistente especial da presidência do São Paulo, é o cara responsável pela condução, por exemplo, do FIDIC e também pelas negociações com Evangelos Marinax. O Márcio deu uma entrevista ao Arnaldo e ao Tirone, afirmando que hoje a dívida do São Paulo gira na casa dos R$900 milhões. O São Paulo já tem os números do balanço da temporada passada, mas eles ainda não podem ser divulgados antes de serem apresentados ao Conselho Deliberativo. De qualquer forma, com esses R$900 milhões, o São Paulo acaba de alcançar a maior dívida de sua história, com crescimento anual de mais ou menos R$100 milhões. Importante contar que o tricolor registrou mais um prejuízo pesado em 2024. E para tentar quebrar essa série de prejuízos consecutivos, uma série de alterações tem sido feitas. O FIDIC, que é aquele fundo de investimentos que pretende captar para o São Paulo 240 milhões, já deu uma bela força. Até aqui foram arrecadados 135 milhões. O tricolor também pretende anunciar em breve o acordo com Evangelos Marinax. Pela manhã eu havia contado para vocês que já existe a assinatura de um memorando de entendimento, que, embora não tenha um grande valor, nem sequer a multa para quebra desse contrato, é o primeiro passo para o acerto em definitivo com o magnata grego, que vai se tornar sócio do São Paulo nas categorias de base. Segundo Márcio Carlomagno, o objetivo nesse momento é fazer com que a dívida do São Paulo pare de crescer, num primeiro momento que ela fique estagnada, e a partir daí o São Paulo consiga ir diminuindo essa operação que é das mais caras. O FIDIC foi constituído também para que o São Paulo deixe de ter um custo muito alto com dívidas. É que 2/3 da dívida a curto prazo, com vencimento em 12 meses, era com bancos. Isso trazia um enorme prejuízo mensal para o tricolor. Boa noite, Nicola. Por que o São Paulo deve ao Grêmio e não paga? Isso é horroroso. O Grêmio fica toda hora expondo isso. Vergonhoso demais para o São Paulo. Fabiano, essa é só mais uma das várias dívidas entre clubes de futebol no Brasil. Essa dívida que o Fabiano se refere diz respeito à compra do Ferreira. São Paulo comprou o Ferreira e não fez o pagamento como devia. O Grêmio até tentou acertar essa solução, ou resolver essa solução, adquirindo o Arboleda, mas o São Paulo não aceitou as condições do negócio, tá? Posso falar ao longo do programa para vocês sobre a dívida do São Paulo. Deixa eu falar agora, vai? Que aí a gente já começa com uma informação importante. A dívida do São Paulo hoje é de algo na casa dos R$900 milhões. Informação confirmada nessa tarde pelo Márcio Carlomagno, que é o assessor especial da presidência. O braço direito do presidente Júlio Casares, foi, por exemplo, o responsável pelo acordo com o FIDIC e foi também, ou tem sido, o cara que negocia com Evangelos Marinax. Consórcio evangélico Maringá São Paulo tem dinheiro para contratar reforço já no meio do ano. Severino, nessa entrevista que eu contei para vocês, que o Márcio Carlomagno concedeu nessa tarde ao Arnaldo e ao Tirone, ele deixou bem claro que o São Paulo só vai ter capacidade para fazer algum investimento em reforços a partir da metade do ano que vem. Detalhe, isso se o São Paulo cumprir à risca tudo que está estabelecido e combinado no FIDIC. Não há grana para investimento na metade desse ano e não há grana para investimento no fim dessa temporada. Tá? Salve, Nicola, o São Paulo está aumentando a dívida ou está diminuindo? Isso da dívida aumentar me bugou. Chama FI, tá aumentando a dívida, tá? O São Paulo tinha 2 anos atrás uma dívida de R$700 milhões. No ano seguinte, ou seja, no ano passado, a dívida passou para 800 milhões. Com o resultado horroroso da temporada passada, a dívida bateu R$900 milhões. São Paulo fez um fundo chamado FIDIC, para captar até 240 milhões, até agora já captou 135 milhões. E com essa grana ele pretende alongar sua dívida. O que é alongar a dívida? É pagar as dívidas mais emergenciais
e estender dívidas para médio e longo prazo. É só para vocês entenderem um pouquinho do perfil da dívida do São Paulo, que estava causando grande preocupação. Das dívidas a curto prazo, ou seja, daquelas que vencem em 12 meses, 2/3 dessa dívida a curto prazo eram dívidas bancárias, que é a pior dívida que você pode ter, com juros e valores estratosféricos. Então, você gasta um caminhão de dinheiro só com os juros da própria dívida, tá? E o São Paulo, arrecadando mais dinheiro, entende ser capaz de pelo menos estagnar o crescimento dessa dívida para que num futuro não tão distante possa começar a pagá-la, tá bom? Todo mundo deve a todo mundo, escreve o Claudemilson. O Flamengo hoje não deve, o Palmeiras deve muito pouco na praça, enfim, mas o Cruzeiro, desde que o Pedrinho BH comprou o clube, não tem notícia de dívidas, o Atlético Paranaense da mesma maneira, o Fortaleza, o Bahia do Grupo City, o Cuiabá, aos pouquinhos a gente tem enxergado clubes de futebol no Brasil no movimento contrário, né? Quanto o São Paulo quer abater da dívida nos próximos anos? Leonardo, eu nem sei se há essa matemática pronta dentro do São Paulo, tá? O que eu posso contar para você é que o São Paulo entende que até a metade do ano que vem, se cumprir todas as regras de forma certa, São Paulo já vai começar a ter capacidade para fazer investimento em contratações. Segundo ponto importante, nesse momento a ideia é estagnar o crescimento da dívida, que fechou o ano passado em mais ou menos 900 milhões. Então, é estagnar essa dívida em 900 milhões para que em 1 ou 2 anos comece a redução da dívida. E, em paralelo, torcer para que o projeto com Evangelos Marinax avance. Estava contando para vocês no vídeo da manhã que já existe um memorando de entendimento assinado entre as partes. Acho que é motivo de comemoração pro torcedor do São Paulo, mas ainda não dá para estourar rojão nem nada. É que esse memorando de intenções, ou de entendimento, perdão, memorando de entendimento, ele não tem nem sequer multa. Então, se o São Paulo ou o Marinax quiserem desistir do acordo, não há nem necessidade de um ressarcimento ou algo do gênero, tá? Mas é mais um passo que o São Paulo dá rumo a um acordo com o magnata grego que pretende investir dinheiro nas categorias de base do São Paulo, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, sim. O tricolor assinou um memorando de entendimentos com Evangelos Marinax. Passo super importante para que o contrato de parceria nas categorias de base seja oficializado. Mas é importante contar que esse memorando de entendimentos nem prevê multa em caso de rompimento. Se o São Paulo ou o Marinax não concordarem com algum dos próximos movimentos, pode haver a rescisão sem ônus. De qualquer forma, esse documento assinado entre as partes abre a perspectiva de um acordo até a metade do ano. O São Paulo e o Marinax já trabalhavam em cima de uma parceria desde julho do ano passado. Ainda existem alguns pontos importantes a serem debatidos. Na manhã dessa segunda-feira, conversei com um dirigente tricolor que me falou o seguinte, abre aspas, não há multa entre as partes em caso de rescisão, mas, a partir desse memorando, vamos discutir governança, aprovações e uma série de pequenas possibilidades. São detalhes que ainda impedem o acordo, mas a coisa tem caminhado bem, fecha aspas. São Paulo e Marinax estão assinando um contrato muito grande, que vai envolver 100 milhões de dólares, aporte feito ao longo de 5 anos. O Marinax vai ter direito a um percentual na sociedade com Cotia ou por Cotia. E também todas as vendas de atletas formados pela base do São Paulo terão participação nos lucros para o magnata grego. E esses detalhes precisam ser todos equacionados antes da assinatura definitiva do contrato. Com esse memorando de entendimentos, o São Paulo dá um enorme passo e mostra ao mundo que sim, o Evangelos Marinax quer virar parceiro do São Paulo, mas ainda não dá para comemorar ou dar esse negócio como fechado a partir desse memorando. Deu para entender a história? O que você pensa sobre esse acordo com o magnata grego? Só lembrando, já havia contado para vocês com exclusividade, que parte desses 100 milhões de dólares prometidos em 5 anos será utilizado na contratação de reforços para o time principal. Nicola, será que o São Paulo vira SAF até o centenário? Rodrigo, eu acho difícil. Eu acho que seria... É muito louca essa história, quer ver? Vamos lá. Você fala com qualquer corintiano, por exemplo, de organizada, o pessoal fica
possesso com essa história de SAF, né? A própria Gaviões soltou uma nota para dizer para o Ronaldo que essa história de comprar o Corinthians é uma grande balela, isso nunca vai acontecer, que o Corinthians é o time do povo. Cara, se o Corinthians é vendido para alguém com dinheiro e capacidade profissional, cara, o Corinthians mudaria de tamanho radicalmente. O mesmo vale para o São Paulo, enfim. Sobre o São Paulo, o São Paulo tem uma questão burocrática que o impede de virar SAF, tá? Então a alternativa criada foi essa de se associar ao Marinacks na base. Cheguei agora na live e fala sobre a reforma do Morumbis. Bora explicar essa história que está no vídeo de hoje cedo, tá? Depois que acabar a live por aqui, vocês dão uma colada lá para entender bastidores e tudo que está rolando. Em dezembro de 23, o São Paulo assinou um contrato com a W Torre que previa que em 6 meses a construtora apresentaria 2 projetos para os membros do conselho. Um projeto com cobertura, outro projeto sem cobertura. E que faria do estádio do São Paulo um estádio com capacidade para 85 mil pessoas em jogos e 100 mil pessoas em dias de shows. Qual seria a mágica para aumentar em quase 20 mil pessoas a capacidade do estádio? Rebaixamento do gramado, criação de um anel complementar, um anel inferior, que ligaria o que é hoje o anel inferior ao campo. O torcedor lá de baixo ficaria muito mais perto do campo, e o estádio do Morumbi se inspiraria no que foi feito no Monumental de Nunes, estádio do River Plate, que ficou bastante legal. Acontece que já se vão 1 ano e 3 meses desde esse acordo com a W Torre, e até agora não há nem sequer projeto aprovado. Aprovado não há nem sequer projeto pronto. E essa coisa não andou porque São Paulo e W Torre não conseguem chegar a um acordo em relação ao principal, que é uma parceria. Então, como é que vai funcionar a parceria? Vamos lá. A W Torre ela se compromete a captar no mercado entre 500 e 800 milhões de reais para tocar a obra. Ela alega não ter essa grana, mas ela garante que consegue captar no mercado. Beleza? Beleza. Partimos para o plano B. O que a W Torre recebe de contrapartida do São Paulo para fazer a busca desse dinheiro? Ela vai ter a chave do estádio, ela vai cuidar de todas as agendas de shows, ela vai poder, por exemplo, trocar o gramado sintético. Quando essa lista de obrigações do São Paulo foi passada pela W Torre, o pessoal do São Paulo olhou e falou: opa, temos um problema. A gente não quer deixar a chave do estádio com vocês. A gente não quer de jeito nenhum grama sintética por aqui. A gente não quer que vocês façam show dia sim, dia não para cá, por aqui. Aí o pessoal da W Torre, mas espera aí, vocês querem que a gente invista na transformação de um estádio para gastar quase R$1 bilhão e vocês não querem dar contrapartidas? No ano passado foram pelo menos 6 encontros entre o diretor de marketing do São Paulo, Eduardo Toni, e representantes da W Torre. E nunca se chegou a um acordo, tá? Essa é que é a grande verdade. Nicola, como é que está a dívida do São Paulo em relação ao FIDIC? Paulão, a última atualização que eu recebi do São Paulo dava conta de que o Tricolor havia conseguido, vou ler até para vocês uma entrevista que eu fiz com uma pessoa de São Paulo. Qual o valor exatamente foi arrecadado pelo fundo e quanto exatamente foi depositado para o São Paulo? O fundo já arrecadou um total de 135 milhões de investidores na cota sênior do fundo. Quanto de dívida bancária foi pago e quanto sobrou? Antes da criação do fundo, as dívidas bancárias do clube somavam 281 milhões. Do montante total liberado, 31 milhões foram destinados à quitação dessas dívidas, enquanto o restante foi utilizado para pagamento de folha salarial, direitos de imagem, tributos, acordos e outras despesas operacionais. Atualmente, as dívidas bancárias do São Paulo estão em 239 milhões de reais. O São Paulo tem notícias sobre a arrecadação ter sido menor por falta de confiança dos investidores? Não, pelo contrário. Todos os recursos necessários para as antecipações programadas nos primeiros meses do fundo foram captados com sucesso. Faz parte da natureza de um fundo desse tipo que a captação ocorra à medida em que os recebíveis sejam disponibilizados para antecipação. E isso é um processo que ocorre ao longo do tempo, tá? Acho que por aí dá para esclarecer bastante sobre FIDIC e São Paulo. Nicola, tem notícias sobre a saída do Arboleda? Marcos, quem tentou a Arboleda foi o Grêmio em 2 oportunidades, mas nos 2 casos o negócio foi considerado ruim pelo Tricolor, até porque em ambos o Grêmio pretendia
usar a dívida que o São Paulo tem com o Ferreira para bater o valor total do negócio. Luiz TKN, qual é a verdade que o São Paulo não vai renovar com o Igor Vinícius e nem com o Lisieiro? Como é que está a renovação do Alves? Luiz, o Lisieiro tem contrato até junho e já está certo que ele vai embora, também não vai fazer falta, era uma carta marcada, né? Sobre o Igor Vinícius, acho que vai depender muito do que ele for capaz de fazer daqui até dezembro. E vamos falar a verdade? Não tem por que renovar o contrato do Igor Vinícius antes do tempo, né? Em relação ao Alves, eu tinha conversado com o Douglas Schwartzman, que é o gerente o diretor da base, e deixa eu ver o que ele tinha falado, quer ver, ó? Ele estava super confiante de que ia renovar, tá? Ele até estava contando que o empresário é o Bertolucci, que o Bertolucci tinha se encontrado recentemente com o presidente, e que a diferença entre o que o São Paulo ofereceu e o que o Bertolucci pediu não era uma diferença que colocaria em risco a renovação. E aí só um bastidorzinho, quando o São Paulo coloca o Alves para jogar a Copa São Paulo de Juniores, a verdade é que o diretor da base, o executivo da base comete um erro, né? Porque o Douglas já havia determinado que ninguém jogaria a Copa São Paulo sem ter contrato longo. Mas o diretor da base, o executivo da base, acabou comendo uma bola e permitiu que isso acontecesse, tá? Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas para você aprender a falar contigo e todos os dias as informações do maior clube do Brasil. Claro que a gente está falando do São Paulo, então já chega deixando seu like e se inscreva neste canal. Ativa também esse sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. E ficaremos por aqui. Um grande abraço no seu coração, sempre mais, até o próximo vídeo. E vamos que vamos!